Olá, aprendizes! Eu sou Rose Kiffen, o rei da Nova Brasil. E sou também o cabeça desse novo projeto que estamos iniciando na comunidade. As Audios Novels. Já teve gente que tentou isso antes. E apenas era leitura com música de fundo. Mas aí eu quis desenvolver um pouquinho mais. Dar um passo. Um grande passo, na verdade. E aí, gente, eu contatei uma equipe de fandub, a YOLO Fandub, para se juntar com a Nova Brasil e trazer audio novels de um jeitinho diferente. Diferente como? Com vozes. Vozes para personagens, vozes para os narradores e também efeitos sonoros. E claro, que outra novel testaria isso, senão a minha própria? Venante. Então eu espero que vocês gostem dessa iniciativa e sejam prontos para o primeiro capítulo da audio novel produzida pela Nova Brasil. Até! Foi dito e noticiado como qualquer outro dia, nada incomum estava acontecendo, apenas mais um dia pacífico no mês de setembro, sem qualquer indício do que estava por vir. Contudo, este dia pacífico viria a ser conhecido como o Dia Zero no novo calendário, o nosso atual calendário venante, também vulgarmente conhecido como a Queda Demoníaca. Um particular meteorito caiu no país da Romênia, devastando alguns de seus pequenos estados. A queda, a explosão e a tristeza das pessoas foram documentadas ao mundo e dito que, mesmo em países diferentes, as pessoas puderam ver aquele misterioso meteorito descer pela atmosfera. Entretanto, isso não foi de longe o acontecimento mais chocante naquela época. Quem quer que tenha ido investigar o meteorito acabou por desaparecer. Ninguém conseguiu até o presente momento se aproximar da cratera. E isso despertou dúvida e mistério, pois com o passar dos dias, uma névoa esverdeada começou a sair da Romênia, vazando para os países mais próximos. Cientistas tentaram de toda maneira identificar o que poderia ser este gás. No entanto, não importava quantos experimentos fizessem, o resultado era o mesmo. Não tinha qualquer variação química, era literalmente o ar comum. Meses após a sua queda, sem uma pessoa conseguir ver de perto o meteorito, mesmo indo de avião, o resultado foi o mesmo. Foi notificado ao mundo, não apenas um caso, mas diversos casos absurdos de pessoas apresentando capacidades inumanas, como neste vídeo de uma reportagem que mostrava um rapaz erguendo uma chama em pleno ar, acima de sua mão, outro que conseguia emitir eletricidade de seu corpo e uma garota capaz de levantar a terra sem esforço físico. Foi um espetaculoso nascimento de poderes e não parou nisso. A cada dia que se passava, mais pessoas demonstravam outras capacidades anormais e o caos ergueu-se durante este ano inteiro. Era como se todos esses mistérios estivessem diretamente ligados à névoa verde e ao meteorito, porém não havia como confirmar tudo isso. Por muito tempo fora uma incógnita para todas. Um ano havia se passado e o nevoeiro verde já não era mais visível no ar, como se tivesse sumido ou misturado com o ar. Então, no ano 1 venante, os velhos portões demoníacos passaram a aparecer. Simplesmente buracos, alçapões, portas, portões e outros tipos de entrada, todos estranhamente rudimentares, surgiram em meio de cidades, mares e florestas. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, essas aberturas foram levantadas que, hoje em dia, definimos como portais. Alguns países estavam em caos, pessoas com superpoderes, com suas fés em seus deuses perdidas, estavam atacando. Seus poderes deram-lhe a capacidade de conseguir tudo o que sonhavam, riquezas, controle, superioridade. Outros países mantiveram a ordem das pessoas com muita sabedoria, mas esses foram raros os casos no primeiro ano. Estes países que conseguiram manter a ordem foram os primeiros a investigar os portais. Claro, os primeiros registrados formalmente na história. Muitos civis curiosos entraram, apenas para ver o que poderia ser, e óbvio que acabaram por nunca mais retornar. E foi durante essa primeira investigação que o mundo parou seu caos. Um pelotão militar havia entrado em uma dessas portas que ficava no centro da cidade de Chicago, nos Estados Unidos da América. E dos 40 homens e mulheres que entraram, apenas 3 retornaram, cobertos por feridas quase mortais. Um deles acabou voltando sem uma das pernas, e o relatório foi assombroso. Monstros! Monstros por todos os lados!
a informação não viria a público, deixando todos os portais sob supervisão militar dos países. Era de máxima urgência e tal confirmação jamais deveria ser vazada para as pessoas. Entretanto, não mais de algumas horas após o relatório dos 3 sobreviventes, algo horripilante estava sendo noticiado. Era na Arábia Saudita, em gravação de helicóptero. Pequenos monstros verdes escapavam em milhares de um buraco que se abriu no centro da cidade e estavam atacando as pessoas. Gritos e mais gritos foram transmitidos ao vivo. Após o exército da Arábia chegar, a situação ficou em impasse. Por mais que as muitas armas pudessem matar essas criaturas, as munições convencionais não pareciam surtir efeito. Esse embate continuou até a manhã do outro dia, quando finalmente os monstros pararam de sair daquele portal. Muitos das forças armadas tiveram que utilizar seus poderes contra essas criaturas, o que se mostrou mais efetivo do que atirar sem parar, mais tarde conectando ao misterioso meteorito. Nesse dia, foi popularizado o termo Portão Infernal, para se referir às portas. Na época, foi muito questionada a informação que um civil havia pulado no buraco onde esses monstros saíram, acusando de ser assim um modo como estourar um portal. Contudo, outros lugares do mundo começaram a ter ataques de monstros diferentes. Mais e mais questões foram abertas, e, sem dúvida, levou meses e anos para que tivessem a resposta exata para elas. O meteorito causou toda essa mudança na Terra? Na época, era uma possibilidade, mas hoje em dia sabemos que sim. Por que os monstros saíram dos portais? Porque o timer foi quebrado. O que os poderes representam? Talvez uma proteção entregue para combater esses inimigos. Talvez um teste. Por que a visão do mundo mudou tão repentinamente? Crenças foram quebradas após o dia 0? O inimigo surgiu do nada. Era necessária uma adaptação imediata? Senão perderíamos o nosso espaço. Devemos entrar nos portais? A história prova que sim. Dependendo do grau do portal, pode levar de dias até semanas para que irrompa e comece a liberar seus anômalos ao mundo. E mais uma vez, agradeço os esforços de nossos predecessores, por Larry Thomas Oswald, no ano 86 Venante. Um jovem estava deitado em sua cama, deslizando o dedo pela tela holográfica que estava sobre seu corpo. Tinha acabado de ler um e-book com áudios e vídeos, contando praticamente a história inicial do surto do ano 1 até o ano 50 Venante. Para ele, que nasceu no ano 119 Venante, sabia de muitas conclusões de pesquisas, embates e termos que o próprio autor, Lerick, não fazia ideia em sua época. Assim que terminou de ler, um pop-up animado de um despertador surgiu na tela holográfica, dando um susto no rapaz. Tá na hora de acordar, Leonardo! Tá na hora de acordar! Tá na hora de... Na terceira tentativa, o relógio foi explodido, virando apenas peças pelo dedo dele. Nesse momento, olhou para o horário que lhe estava na tela e soltou um suspiro. Parece que chegou o dia. Comentou insatisfeito. Todos os adolescentes, ao completarem 14 anos, deveriam decidir a carreira que seguiriam no primeiro dia de março. Por mais chocante que pudesse parecer, esses jovens da atual Terra tinham capacidade de pensar em coisas tão importantes. Tudo isso por causa das novas possibilidades de um único teste. O teste de medição e definição. Disse, com um certo incômodo, esfregando a cabeça. Leonardo havia madrugado, lendo o Dia Zero por Larry Thomas Oswald, um documento popular para quem gostava de história, principalmente porque Larry foi uma figura icônica na história. Agora, com olheiras escondidas de trás dos óculos, e já vestido, porque sabia que não dormiria, os jovens se dirigiu à cozinha. Após fazer um sanduíche e tomar um gole de café, comentou com um resmungo. Preciso dizer para ela trazer aquele café de novo. Estava falando da própria mãe, que estava viajando no exterior por conta do trabalho. Levantou-se da cadeira, largou o prato e caneca sujos na pia e se espreguiçou. Seu cabelo preto estava bagunçado, sua pele branca indicava que não tinha costume de sair, e o seu modo de vestir mostrava que não ligava muito para o que pensavam sobre ele. Uma jaqueta, camisa branca,
jeans e um tênis comum que sempre usava. Esse era o estilo de Leonardo. Sem pensar muito, colocou as mãos no bolso da jaqueta e se dirigiu à porta. Assim que ia abri-la, seu olhar foi direcionado à estante da sala, onde estava o retrato de seu falecido pai. Estalou a língua e continuou. Ainda não quero isso, pai. E saiu pela porta, trancando-a com a digital. O sol não tinha se erguido muito, então estava levemente ameno. Espero que eu não faça mais de 25 graus Celsius hoje. Falou com descontentamento. Sua pele branca era a maior prova de sua evasão do calor do sol. Ele odiava dias quentes, ou mesmo de sair. Já na frente de casa, estava preparado, e já tinha pedido para que um transporte viesse até sua residência, para levá-lo onde desejava. Isso havia se tornado uma prática comum no cotidiano de qualquer um. Além disso, a mãe de Leonardo sempre depositava uma certa quantia para que seu filho ficasse bem, pelos meses que não o veria. Dessa forma, esperou 2 minutos e um carro parou na frente dele. Senhor Leonardo? Perguntou com educação. Em resposta, o garoto apenas assentiu com a cabeça e entrou no banco de trás. A coordenada está correta? A questão veio não muito depois. Sem rodeios, respondeu. Sim, é no Colégio Marvente. Hoje é aquele dia. O motorista sorriu, sabendo que ele não parecia feliz com esse dia. Do contrário, abriria uma boa conversa e falaria do teste que fez quando mais novo. O percurso continuou silencioso, e 15 minutos foram necessários para chegar até o colégio. Prontinho, Disse o motorista ao estacionar. Sem pensar muito, Leonardo pagou o valor que constava no leitor que tinha no carro. Quando saiu, suspirou. O que os seus olhos viam era o portão de um colégio gigante, com diversos prédios, pessoas e avisos. Vozes altas enchiam o lugar, incomodando-o, mas tudo o que podia fazer era suspirar muitas vezes. A dublagem anterior foi feita pelos membros da equipe do Esquadrão, uma produção da YOLO Fandubs. Caso queira ter a sua história dublada por nós, entre em contato com a equipe da Nobel Brasil. Quem sabe a sua história pode ser a próxima? Nos veremos em breve.